Diz assim a palavra de Deus: Jesus disse a seus discípulos: é impossível que não haja motivos de tropeço, mas ai daquele por quem eles vierem. Seria melhor que se pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado ao mar, em vez de fazer tropeçar um destes pequeninos. Senhor da glória, em nome de Jesus, nosso grande sumo sacerdote, pastor e bispo de nossas almas, fala conosco, Pai, ajuda-nos neste instante, dá-nos ouvidos para ouvir, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, imaginem comigo o seguinte quadro: você planejou uma viagem, você está no seu carro possante, sua família consigo, e você pega a estrada para dirigir-se para aquele outro país ou aquela outra cidade, e quando você chega lá na estrada, algumas famílias que perderam entes queridos em desastres naquela estrada, elas tomaram a iniciativa de colocar um grande outdoor dizendo: madeira, animais, curvas perigosíssimas e muitos buracos e crateras na estrada, tome cuidado, muitos morreram. O Estado não cuidou da estrada e, em virtude de muitas perdas, os familiares fizeram isso. Suponha comigo que você simplesmente, diante de um aviso, de uma advertência, diante de um anúncio que quer lhe fazer o bem e lhe preservar a sua vida e a vida da família, você ignorasse e a 100, a 120 por hora você continuasse, sabendo que tem curvas perigosíssimas, buracos, crateras, animais na pista e madeiros. Quem seria o responsável se um desastre acontecesse com perdas de vidas? Seria o motorista que não deu crédito ao aviso, carinhoso, filantrópico, não é? Daqueles que já haviam sofrido. Irmãos, para mim, quando nós não damos crédito a cada e a toda palavra dita por Jesus, é cometer a mesma incoerência, a mesma tolice do motorista que eu acabei de dizer. Porque o Senhor Jesus, na sua palavra, com tanta transparência, com tanta clareza, Ele deixa para nós todo tipo de orientação, instrução que nós carecemos, exatamente para evitar as colisões, os capotamentos e as perdas. Tudo isso para nos livrar. Mas nós não damos crédito ao que Ele diz, muitas vezes. E é por essa razão que existem muitos crentes hoje naufragando na fé, porque não dá ouvidos ao Senhor Jesus. Meus irmãos, no capítulo 9 de Lucas, no verso 51 está escrito: quando se completavam os dias para que fosse elevado ao céu, Ele, Jesus, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Ele partiu decididamente para Jerusalém. Chegou o momento de morrer, chegou o momento de ressuscitar, chegou o momento de ser elevado aos céus, e ele tinha que morrer em Jerusalém, e ele parte com determinação rumo a Jerusalém. Ele já está agora no fim, ele está na caminhada rumo a Jerusalém, ele está no fim do seu 3º ano de ministério, ele está nos últimos meses
antes da crucificação, ele está se dirigindo, marchando para Jerusalém, para cumprir a vontade do Pai, para dizer, está consumado, e ali obter eterna redenção. Mas antes de partir, Jesus agora está preparando aqueles que seriam os líderes da igreja, aqueles que seriam os membros da igreja, e a própria igreja de todos os tempos e épocas. Ele está preparando a igreja com advertências, ele está antecipando o que acontecerá na vida da igreja no futuro, para que seus apóstolos, seus discípulos e sua igreja, avisada, devidamente avisada, previamente avisada, a igreja soubesse como se portar. Nós temos, meus irmãos, aqui, no verso de 1 a 2, Jesus nos ensinando, nos preparando para como evitar os problemas na igreja. Nos versos 3 e 4, ele nos ensinará como resolvê-los se eles não forem evitados. Portanto, prestem atenção, porque isso também serve para a família. Quando nós analisamos as razões que levam ao divórcio, ou a uma qualidade de vida conjugal pobre, uma família que não vive em plenitude o amor conjugal, o amor familiar, perguntamos por quê? Quando as igrejas vivem com problemas, perguntamos por quê. Jesus nos ensina agora de manhã, nesses 2 primeiros versos, como evitar os problemas. Ele nos ensinará nos versos 13 e 4, se eles não forem evitados, eles surgirem, como solucioná-los. Portanto, quem dá crédito a Jesus, meus irmãos, jamais será enganado, jamais ficará desassistido. Ele diz assim, Jesus disse aos discípulos, é impossível, o quê? Que não haja motivos de tropeço. É impossível. Conhecendo a natureza pecaminosa do ser humano, conhecendo o seu povo, queridos, leiam o livro do profeta Jeremias, e os irmãos encontrarão Deus, por intermédio dele, dizendo, quantas vezes, insistentemente, eu enviei profetas, e vocês não deram ouvidos. Um povo rebelde, um povo desobediente, um povo de dura cerviz. Jesus sempre conheceu o seu povo. E muitas vezes nós dizemos, falamos de Israel, nós somos tão parecidos com aquele povo. Conhecendo a natureza pecaminosa do homem, conhecendo a desobediência muitas vezes do seu povo, conhecendo muitas vezes a frieza, a falta de compromisso com Ele, a falta de oração, a falta de Bíblia na vida, a falta de jejum na vida da pessoa, conhecendo bem quem é o ser humano, mesmo os salvos, ele está dizendo, é impossível, onde pecadores, mesmo pecadores salvos, eles estiverem, será impossível que não haja motivos de tropeço. Portanto, nós, meus irmãos, estamos sendo advertidos que é impossível que não existam motivos de tropeços, razões para tropeçar. Se você visitar alguém que não está mais frequentando a igreja, abalado na sua fé, decepcionado com a igreja, e você o visitar, ele poderá apresentar as razões, os motivos que geraram aquele abalo espiritual e aquele afastamento. E você dirá, é verdade, são motivos, são razões mesmo. Não é isso que o Senhor quer. Por isso ele está advertindo, e nós já vamos tratar disso. Infelizmente, meus irmãos, o meu modo muitas vezes de falar,
o meu modo de agir, a minha conduta, o meu procedimento, dá ou produz motivos e razões para que os outros tropecem. Esta palavra no grego significa escândalo. Escândalo é a palavra no grego. Mas os tradutores são sábios, não traduzindo literal, porque para nós o escândalo é algo que já se tornou público, notório, caiu na mídia, é algo gravíssimo. Vamos dar um exemplo. Um pastor norte-americano de uma mega igreja com milhares de pessoas, um grande pregador, eloquente, efusivo na pregação. Ele batia forte, programa de rádio, de televisão, ele batia forte no homossexualismo. Mas ele era cliente de um homossexual que lhe prestava serviços de prostituição. E aquele rapaz, revoltado ao vê-lo pregando tanto contra o homossexualismo, denunciou, rompendo a ética do profissional da prostituição, que é esconder a identidade do cliente. Os irmãos sabem que existe esse tipo de ética, entre aspas, entre os que prestam serviços de prostituição, jamais revelar o nome dos clientes. Aquele rapaz revelou, e aquele pastor assumiu que era verdade. Os irmãos podem imaginar o choque que aquela igreja de milhares de pessoas, que dominicalmente ouviam aquele homem pregar, no rádio e na televisão, o choque da sociedade. Aquilo foi um escândalo, um pecado que gerou um grande escândalo. Mas tem pecados que não se tornam públicos, notórios, não caem na mídia. Às vezes um pequeno grupo de pessoas sabe. E aquilo é motivo para alguém tropeçar, se decepcionar. Tem gente que tropeça e se desequilibra e cai. Tem gente que tropeça, se desequilibra e se reequilibra e não cai. As pessoas são diferentes. O que afeta um, drasticamente, talvez não afete outro tanto. Mas a palavra dá ideia, literalmente essa palavra escândalo, no grego, ela se refere a uma lingueta ou qualquer coisa em uma arapuca que, quando mexida, o alçapão cai e pega o animal, ou prende a pata do animal, ou pega o rato. É uma palavra que literalmente tinha a ver com alguma espécie de armadilha, de arapuca para pegar. Logo, o termo tem uma conotação bem ampla. Significa, de um lado, o mau testemunho, que gera a decepção espiritual, a tristeza, o abatimento, o esfriamento, e a pessoa abandona a igreja. Ela deu motivo para o outro tropeçar. Ou ela é motivo de tropeço porque esta pessoa incitou outra ao pecado. Eu conheci uma família revoltada com a igreja, da qual fora membro. E eu tentei ajudar aquela família. Simplesmente, eles levaram a filha para a igreja de 12, 13 anos, para que ela tivesse contato com o povo de Deus, para tirá-la do mundo. Mas o líder dos adolescentes a conquistou, a seduziu, e passou 2 anos tendo um caso com ela. Quando eles descobriram o acontecido, ela já tinha 15, descobriram porque ela já tinha caso com outras pessoas. Aquele homem conseguiu destruir a vida daquela jovem. E eles disseram: nós trouxemos a filha para a igreja para livrá-la do mundo, e o inimigo estava dentro da igreja, era o próprio líder. Era o próprio líder. E aquele homem levou aquele jovem a pecar. Conheço jovens que se afastaram de Deus e da igreja, com amigos dentro da igreja, colegas que disseram: vamos sair, vamos para cá, vamos para lá, e seguindo colegas, membros da igreja, se desviaram ou foram desviados por influência de crentes dentro da igreja. Então, meus irmãos, o Senhor está dizendo que é impossível que esse tipo de coisa não aconteça. Logo, quem avisa, amigo é.
Assim sendo, eu tenho que preparar meus filhos, como pai, como pastor, eu tenho que preparar a igreja, para a igreja saber que, gostando ou não, infelizmente, estas coisas acontecerão. Onde estiver o ser humano, pecador, como nós, será impossível que não hajam, que não ocorram motivos, razões para tropeçar, tanto pelo mau exemplo, quanto pela própria ação do próprio crente se torna tentador do outro crente. Irmãos, um homem pode, na igreja, ao invés de estar adorando a Deus, ele pode estar olhando para a esposa do vizinho e gerar uma situação de tentação, e vice-versa. Infelizmente, a história das igrejas provam e comprovam que isso já aconteceu. Aquele irmão foi motivo de pecado, ele foi o tentador, ele foi o causador da queda. Então eu posso ser o próprio causador da queda de alguém, ou eu posso ser, pelo meu mau testemunho, pelo meu mau procedimento, eu posso me tornar numa pedra onde as pessoas tropeçarão e cairão. Por isso, meus irmãos, nós temos que dar ouvidos ao Senhor. É impossível, Ele está dizendo, que não haja motivos de tropeço. É triste, mas é verdade. Mas eu pergunto, é isso que o Senhor quer? Não. Se Ele está me dizendo que isso acontecerá, é porque Ele está já me prevenindo para que, se acontecer, eu não caia. Eu não caia. Claro, quem não ficaria triste com a notícia de que um homem de Deus da igreja, uma mulher de Deus da igreja, caiu? Quem não fica triste? Quem não se abate com isso? Quem? Mas eu não posso permitir que a queda, mesmo de alguém que eu admiro e tenho em maior elevado conceito, eu não posso permitir que nada e nem ninguém me abata espiritualmente, me afaste do meu Salvador, que morreu na cruz para me salvar, e tenha o poder de destruir a minha fé, e de me afastar do Deus vivo e verdadeiro, e da comunhão do seu corpo. Os irmãos podem perceber a clareza, a transparência de Jesus. Ele está dizendo, eu estou indo para Jerusalém para morrer, para salvar a igreja, mas é impossível que, após a minha subida aos céus, quando a igreja se reunir, será impossível que isso não aconteça. Ele está admitindo, em primeiro lugar, sabemos que o joio e o trigo conviverão juntos na igreja e na sociedade, e que esta separação última, derradeira, só acontecerá quando? No juízo final. Se você disser, eu me arrependi, eu creio, quero ser batizado, a igreja acredita que você está sendo sincero, e ela te batiza. Se você é realmente uma pessoa de Deus convertida, os frutos evidenciarão. O tempo vai dizer, mas acontece que nós precisaremos estar atentos, muito atentos. Portanto, Jesus conhece a natureza humana e Ele sabe que muita gente não tem temor a Ele. A falta de temor gera o pecado e a queda. Logo, nós temos que nos preparar para não deixar que nada, ninguém tenha esse poder de nos abater e nos afastar de Deus. Agora, o que é que ele está também dizendo? Ele está dizendo para cada um de nós, não leve ninguém ao tropeço. Ele está dizendo isso a cada um de nós. Vigie, ore, jejue. Você está enfrentando um pecado que é reincidente na sua vida,
e que você não está conseguindo obter vitória, jejue, ore, busque a palavra, busque a comunhão do corpo de Cristo para vencer. Por quê? Porque se você não tomar medidas drásticas contra o pecado na sua vida, você vai tropeçar, você vai pecar e você vai ser motivo para que outros tropecem, você vai fazer mal a outras pessoas, você vai danificar a vida dos outros. Então eu não posso dizer assim, eu não me importo com o que os outros pensam. Eu não posso dizer, não estou nem aí para as pessoas. Eu não posso dizer isso. Eu tenho que aprender como eu devo falar com as pessoas, como eu devo tratar as pessoas. Irmãos, se nós vigiarmos a nossa vida e orarmos como Jesus manda, nós vamos conseguir, com a graça e o poder do Espírito Santo, vencer. Por quê? Isso é importante, porque primeiro vem o aviso. É impossível que não haverão, ponto final. Então, os irmãos estejam preparados. Nós não desejamos, não torcemos, isso aqui não é fatalismo. Ele só está reconhecendo um fato, que não é fatalismo nesse sentido de um destino pré-determinado. Ele está dizendo, pecadores pecam. E quando o crente deixa Deus, para de orar, para de jejuar, ele vai cair. E ele vai tratar mal pessoas. Ele vai agir de maneira errada. Ele vai ofender irmãos. E o resultado será o afastamento, o esfriamento, o abatimento espiritual. Quem tem temor a Deus e ama os irmãos vai zelar pela sua vida para não ser motivo para que outros tropeçam, venham a tropeçar e cair. Agora vem a advertência: ai daquele por quem eles vierem. Ou seja, inevitabilidade não é inculpabilidade. É inevitável, mas o responsável prestará contas a Deus. Ele vai cair nas mãos do Deus vivo. Por isso, por analogia, seria melhor que essa pessoa, antes de cometer esse pecado, que vai gerar esse tropeço na vida do outro, seria melhor que ele fosse julgado, condenado e executado, como na antiguidade. Amarrava-se a pedra, o moinho, tinha 2 pedras redondas, dessa grossura, bem pesadas. Os grãos eram colocados numa e a outra vinha por cima e aquilo triturava. É melhor, e assim que se executava muita gente do passado. Amarravam uma pedra, jogavam o indivíduo no mar para ele morrer e nem sequer ter corpo para sepultar. Ia lá para o fundo do mar para ser comido pelos peixes. Ainda servia para alguma coisa, né? Alimentar os peixes. E se for como eu, gordinho, os peixes iam ficar felizes, né? Mas era assim que fazia. Jesus está dizendo que era melhor uma morte horrível como essa, por afogamento, e nem ter corpo para ninguém chorar, do que eu causar dano à vida dos outros. Os irmãos estão vendo como é sério. No verso 3 e 4, que nós não vamos considerar, ele vai dizer, e quando acontecer o problema, ele vai dar a solução. Primeiro, repreende. Segundo, perdoa, se tiver arrependimento. Então, o que é que nós temos que fazer? Evitar, lutar, dar o melhor de nós para que não aconteça. Ou seja, no verso 1 e 2, Jesus está dizendo para mim, para eu não ser motivo de tropeço para vocês. E quando alguém for para mim, como é que eu vou reagir quando alguém for motivo de tropeço para mim? Eu tenho que ir à pessoa e repreendê-la. E se ela se arrepender, eu devo perdoá-la. É assim que se conserta na igreja os problemas. Ou seja, lutando para que eles não aconteçam, mas se eles acontecerem, então o procedimento é repreensão,
e é perdão. Aí se cura, aí se restaura. O caído pode ser levantado. Nós vamos ver isso de noite. Meus irmãos, Jesus nos está dizendo que quem pecou, fim da linha. Porque quando a pessoa se arrepende, Deus perdoa. Com certeza. Os irmãos querem ver uma coisa? Vamos abrir em Romanos capítulo 14. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo ao vosso irmão. Queridos, tende como propósito, ponha o seguinte propósito no seu coração, no seio da igreja, e dentro de casa também, porque como pai, o meu mau exemplo dentro de casa pode fazer a minha esposa e os meus filhos tropeçarem. Irmãos, eu já atendi adolescentes que me disseram: eu não suporto a igreja e nem estar no culto, porque eu sei como meu pai é lá, e eu vejo ele na igreja outra pessoa. E a pessoa deduz: todo mundo é assim. Eu já vi filhos com a sua fé detonada, com o seu coração ferido, com total descrédito, porque o mau testemunho foi dentro de casa, da mãe, do pai. Meus irmãos, ponha esse seguinte propósito: não pôr pedra de tropeço, não colocar obstáculo ao vosso irmão, para que ele não tropece, para que ele não caia. Então, preste bem atenção para as suas atitudes, para aquilo que você fala, para o seu comportamento, porque ele pode estar sendo motivo para ferir alguém. Então, preste atenção. Nós não podemos dizer: eu sou assim, acabou. As pessoas têm que me aceitar como eu sou e agir como eu quero, sem me importar com as consequências e os desdobramentos desta postura na vida dos outros. Não pode ser assim. Nós somos uma igreja. 1 João ensina várias vezes o amor uns aos outros. É exigido de nós. 1 João deixa claro que o amor ágape, que é o mesmo amor com o qual Deus nos ama, é dívida que eu devo aos meus irmãos. E amor ágape é amor que ama quem não é amável, ama quem não merece. Essa é a qualidade do amor ágape, é amar quem não é digno desse amor. A Bíblia não está dizendo: ame os amáveis, ame as pessoas maravilhosas. Ela está dizendo: ame os irmãos. Queridos irmãos, eu pergunto, quando Paulo diz: suportando-vos uns aos outros em amor, qual é o pressuposto desse tipo de exortação? É que problemas existiam nas igrejas, que podiam dividir, desunir, e a ordem é para que se suportem uns aos outros em amor. Então, querido irmão, atentemos, veja 1 Coríntios 10, 32, não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem a igreja de Deus. Judeus e gregos são os que estão fora, mas ele também diz a igreja, está se referindo ao povo de Deus. Irmãos, qual é o pressuposto desse tipo de exortação? É que estavam ocorrendo motivos de tropeço dentro da igreja. E muita gente estava tropeçando e caindo. Esse é o pressuposto. Senão, o que justificaria esse tipo de palavra? Vamos para 1 João capítulo 2, verso 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Quem ama o irmão não o faz tropeçar, porque procura ser exemplo. Por que nós nos policiamos quando estamos fora daqui?
no ambiente onde não tem crente, porque queremos dar bom testemunho. Mas parece que dentro da igreja a gente esquece, não todo mundo é crente, então não tem problema. E aí a pessoa perde o policiamento e passa a agir como quer e faz gente tropeçar. Irmãos, isso para Deus é tão grave, que o Senhor Jesus disse: seria melhor essa pessoa, antes de fazer alguém tropeçar, ela caísse nas mãos dos homens, mas não nas mãos de Deus. Ai, disse Jesus, de quem? Ai daquele que faz um pequenino, em vez de fazer tropeçar um destes pequeninos. Quem são os pequeninos? São os novos crentes. São os crentes ainda infantes na fé. É lamentável o fato de que tem gente há 30 anos na igreja, mas ainda é tão imaturo espiritualmente quanto alguém que acabou de se converter. Hebreus diz que, devido ao tempo decorrido, eles deveriam já ser mestres, mas eles ainda eram aprendizes do beabá, estavam ainda na alfabetização. Por quê? Porque, meus irmãos, muita gente se converte, mas não quer crescer, não quer orar, não quer jejuar. Tem muita gente que pensa que a igreja é o paraíso. Isso aqui se chama hospital. Jesus é médico e aqui só tem enfermo. A diferença daquele que está na igreja para aquele que está fora da igreja é que todos os dois estão doentes. Mas quem está fora da igreja acha que é saudável. Nós, pela bondade de Deus, reconhecemos que somos doentes e que precisamos ser tratados pelo médico Jesus, e que a igreja é o hospital, é a clínica dele, onde ele nos trata. Então aqui, meus irmãos, não é o paraíso, isso aqui não é o hotel de 5 estrelas, isso aqui é um hospital, e a começar de mim, somos todos pecadores, estamos enfermos e precisamos da cura que vem do Senhor. Qual é essa cura? É a salvação, porque a salvação não se limita ao perdão dos pecados, e nem a libertação da condenação eterna. Salvação também é libertação da prática do pecado. Jesus é meu Salvador. Quando um pecado está me assediando, é a Ele que eu recorro dizendo: meu Salvador, me salva, não deixa eu cair nesse pecado. Ele é o nosso Salvador. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo mais da lei, vocês estão debaixo da graça, e essa graça tem poder para santificar. Meus irmãos, vamos entender que cristianismo é guerra contra o diabo, é guerra contra o mundo, é guerra contra a natureza pecaminosa que está no nosso próprio coração. Cristianismo é maratona, cristianismo significa ser discípulo significa negar-se, ser discípulo significa mortificar-se, porque tomar a cruz, o objetivo é a mortificação. A cruz, a cadeira elétrica e o fuzil têm em comum o seguinte: são instrumentos de execução. Quando você põe alguém na cadeira elétrica é para executar. Quando você põe no paredão um tiro na testa é para matar. A cruz era um instrumento de execução, mas era um instrumento que tinha o seguinte propósito: antes de executar, torturar ao máximo. A cruz era eficaz, mais cedo ou mais tarde a pessoa era morta, mas antes tinha gente que ficava 3, 4 dias pendurado ali, agonizando, até morrer. Por isso a cruz é hedionda, porque ela tem esse propósito: torturar antes de matar, para fazer o indivíduo sofrer. Porque tem muita gente que pensa: esse indivíduo foi tão mal, vai tomar uma bala na testa, rapidinho morre, não sente nem dor. Não, ele tem que sofrer antes de morrer. Por isso a cruz foi inventada, para executar
com sofrimento. Por isso Jesus disse: quem quiser me seguir, diga não para si, vá para o espelho, olhe para si, diga não. Pegue a cruz, mortificação, Paulo usa essa palavra, mortificação. Quem quiser preservar a vida vai perdê-la, mas quem perdê-la por amor de mim, viverá. Isso é ser discípulo, é guerra. Ser discípulo, meus irmãos, é cortar a mão, é preferível ficar maneta, perneta, é preferível ficar cego. O pecado mutila, ele provoca destruição na nossa vida. Por isso, mas é melhor cortar a mão, arrancar o olho, do que entrar do que ir para o inferno. O pecado, irmãos, destrói a alma. Por isso Pedro diz: abstende-vos das concupiscências da carne. Elas destroem, elas fazem guerra. Qual é o objetivo da guerra? É matar e destruir. O nosso pecado quer destruir a nossa vida, quer nos botar envergonhados, humilhados na lama. Quando Davi pecou, Deus manda o profeta Natã dizer: por causa do teu pecado, destes motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem contra ele. Houve um juízo de Deus. Vamos em Romanos 2, 24. Pois está escrito: por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Quando os judeus, isso está escrito lá em Ezequiel, quando os judeus foram para o cativeiro, as nações disseram: Jeová não é de nada. Quem é poderoso é o Deus da Babilônia. Deus usou a Babilônia para punir o seu povo, mas os ímpios não entendem as coisas de Deus e eles dizem: o Deus da Babilônia é o Deus, é o cara. O Deus de Israel, o Jeová, não é de nada. Tanto é que eles foram destruídos, vencidos, a cidade foi queimada a fogo e aqui está o povo. Quando Deus nos disciplina porque nós lhe desobedecemos, os ímpios olham e dizem: tu não é crente? Eu não sou e a minha vida não está como a tua. É por isso que os irmãos encontrarão na Bíblia a seguinte expressão: até quando, Senhor? Até quando? Os ímpios vão debochar até o juízo final. Paulo está dizendo que se os de dentro tropeçam, imagine os de fora. Imagine o dano, o estrago que fazemos nas pessoas que estão fora da igreja quando nós damos mau testemunho. Imagina, se crentes em Cristo tropeçam e caem por causa do motivo dado pelo irmão ou pela irmã, imagine os de fora. Quem aqui não conhece uma pessoa que já disse assim: eu nunca vou à igreja, porque eu conheço crente que está lá na igreja, carola, mas durante a semana é mentiroso, não tem palavra, é desonesto nos negócios, é adúltero. Quantos de nós já não ouvimos isso? Meus irmãos, os danos espirituais que nós causamos nos outros porque não oramos, porque não jejuamos, porque não vigiamos, porque não lemos a palavra, porque não somos integrados na igreja, todos esses danos, os nossos pecados não são os meus pecados, que não têm consequências, que não geram consequências para os outros. Não existe isso. Eu danifico outros quando eu estou em pecado. Então, nem seja o tentador de ninguém e não dê mau testemunho, porque Jesus está dizendo: é melhor. Ai, ele não está dizendo o que ele vai fazer, mas ele só está dizendo: ai. Eu acho que o problema da igreja moderna é que ela não acredita mais no ai. Ela não acredita nisso. Paulo dizia: ai de mim, coitado de mim se eu não pregar o evangelho. Hoje, os pastores não dizem mais isso. Ai, pregam brincadeira no púlpito, filosofia, tanta coisa. Irmãos, esse ai, isso é o ai do temor. Ou seja, eu sei que Deus é justo,
Eu sei que toda palavra frívola que sair da minha boca, eu vou prestar conta. Eu serei julgado por causa das minhas obras. As obras não produzem a minha salvação, mas elas são consequências da salvação, e Deus nos julgará baseado nas nossas obras, não para saber se vai para o inferno ou o céu. O que define isso é a fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Mas assim como haverá graus de punição no inferno, haverá graus de recompensa e de galardões no céu. E nós seremos julgados pelas nossas obras. Portanto, tem gente que será salvo como que pelo fogo, ou seja, a casa pegou fogo e ele só saiu com a roupa do corpo por entre as chamas e elas ainda vieram chamuscadas. Nem a cor, perderam tudo, só salvaram a vida. Graças a Deus por isso. Mas ser salvo como pelo fogo é dizer, tudo que a pessoa tinha não valeu nada diante de Deus. O fogo do juízo vai destruir. Mas a pessoa não será rejeitada por causa da graça. A graça é maravilhosa. Então, tem muitos pequeninos, meus irmãos, são novos convertidos. Ou crentes antigos, de 40 anos de igreja, que ainda são pequeninos, infantes, imaturos. Qualquer coisa é motivo para se afastar da igreja, para não falar mais com o irmão, para se deixar abater e se revoltar. Tem muita gente pequenina ainda, porque não quer crescer. Então, eu termino dizendo, o Senhor está nos avisando. Os escândalos, os tropeços, motivos. Meus irmãos, sabem qual foi a minha recepção na igreja? No dia que eu dei profissão de fé, em março de 78, para ser batizado, naquela assembleia que eu dei a minha profissão de fé, logo depois que eu dei a profissão de fé, um irmão ofendeu o pastor na assembleia. O pastor deu uma resposta dura para o irmão. Aí o camarada se levantou e voou em cima do pastor. O filho do pastor se levantou e voou em cima dele. Meus irmãos, houve uma briga. Eu não estou falando briga de boca, eu estou falando briga de murro dentro do templo. Foi parar no meio da rua. Aquela rua detestava aquela igreja. Aquela rua, se tivesse um terremoto, fizesse um buraco e aquela igreja caísse, não fazia falta naquela rua. Foi no meu dia. Aí metade da igreja foi embora. Metade ficou. E eu andava na rua, no outro domingo era o batismo, e o pessoal falava do pastor, o outro falava do outro irmão. Meus irmãos, se eu fosse olhar para homens, eu não estaria aqui não. Eu estou aqui porque eu olhei para Jesus Cristo. Então, é impossível que motivos de tropeço não hajam, é impossível. Então se fortaleça para que você não tropece. Então se Jesus está dizendo, vai acontecer, eu não quero, mas é inevitável, então eu tenho que me preparar. E se algum irmão que eu admiro, que eu respeito ele cair, ao invés de tropeçar e ir junto, eu vou orar por ele, para que Deus o restaure, para que isso não me atinja. Então, vamos dar ouvidos ao Senhor, meus irmãos. Eu comecei dizendo, se uma família botar uma outdoor, uma família que perdeu entes queridos naquela estrada, dizendo, tem buraco, tem cratera, tem animal, tem curvas perigosíssimas, você vai continuar a 120 naquela estrada? Se você continuar e tiver um grave acidente com perdas de vida, a responsabilidade é sua. Jesus está dizendo, vai acontecer. Então, você não está desavisado. Você não está desavisado. Agora está dizendo, a inevitabilidade não é inculpabilidade. Os culpados vão cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, arrependimento, meus irmãos, é necessário
e é urgente para escapar da ira de Deus. Logo, que tipo de igreja Deus quer que nós sejamos? Vamos completar 70 anos. Uma igreja madura, uma igreja que se fortalece na fé, uma igreja que não se deixa abater quando um soldado é ferido, quando um cabo é ferido, quando um sargento é ferido, quando o tenente, quando o general de 5 estrelas foi ferido. Ela continua, porque ela foi avisada e ela se preparou, e devidamente e antecipadamente avisada, ela não foi uma igreja melindrosa e tão fraca que cai por qualquer motivo. Vamos nos fortalecer. Vamos amar uns aos outros. Policie sua boca, seu comportamento. Cuidado, não seja motivo de tropeço. Não tente ninguém. A igreja tem que ser um ambiente sadio, não pode ser um lugar de tentação para destruir a família dos outros, para destruir a vida espiritual dos outros. Não pode, porque o juízo de Deus será severo, porque Deus ama os seus pequeninos, e quem tocar nos seus pequeninos toca nele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor Jesus diz na sua palavra. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore.